Muito pouco pessoas percebem que a lei divina governa todas as ações e determina seus efeitos. Assim, o destino de cada indivíduo não é dirigido pelo acaso, mas segundo as causas que ele mesmo põe em movimento. Pela realização espiritual, cada circunstância da vida de uma pessoa pode ser cientificamente atribuída a uma causa específica ou a um padrão de causas. Mas por que a pessoa comum não percebe como a lei de ação e reação está governando sua vida? Ela acredita que o que vem a ela é, em grande parte, uma questão de acaso e destino. Ela costuma dizer: "Ah, essa foi minha boa sorte", ou "essa foi uma sorte infeliz". Não há sorte que não tenha sido criada antes, nesta ou em outras encarnações. E não há destino infeliz, exceto o que foi predestinado pelas próprias ações, aqui, no presente ou no passado. Às vezes, muitas vidas antes de entrar nos portais dessa vida. Essas causas autocriadas são o motivo pelo qual algumas pessoas nascem pobres, outras nascem ricas, alguns nascem saudáveis e outros doentes, e assim por diante. Caso contrário, onde está a justiça de Deus, se ele fez todos os seus filhos iguais e depois destinou alguns a viver em circunstâncias favoráveis e outros em condições desfavoráveis? A lei de causa e efeito que rege nossas vidas é o que chamamos de karma. Karma significa ação e também significa os frutos ou efeitos de nossas ações. Esses efeitos, para o bem ou para o mal, são o que torna tão difícil para as pessoas mudarem a si mesmas ou as suas circunstâncias. Não há outra explicação para as desigualdades entre os humanos que não negue a justiça de Deus. E sem justiça, eu diria que não adianta viver. Se então os seus sucessos ou fracassos foram mais ou menos determinados por você no passado, não há remédio pelo qual você possa alterar as suas condições atuais? Sim, existe. Não há dificuldade que não possa ser resolvida, desde que você acredite ter mais poder do que os seus problemas e use esse poder para quebrar os seus impedimentos. Você tem que fazer o esforço científico necessário para ter o sucesso. O conceito típico de sucesso se concentra em ter muito dinheiro, mas o verdadeiro sucesso significa ter o poder de criar à vontade o que você precisa. O poder de adquirir as coisas que são realmente necessárias para a sua absoluta existência e felicidade. É importante, portanto, entender em que reside a necessidade real. Saber a diferença entre as necessidades e os desejos. Se a percepção das necessidades for reduzida, então as necessidades para uma vida feliz podem ser facilmente atendidas. O ideal de vida equilibrada é um caminho intermediário entre as ideias do Oriente e do Ocidente. O Oriente diz: medite em Deus, não importa o que você não tem. Eu, pessoalmente, acho que é muito extremo. E no outro extremo, o Ocidente diz: você deve ter um bom carro e uma casa bonita, roupas novas e tudo o que deixará confortável e o manterá entretido. Não importa se você pode pagar ou não. O luxo é a meta do Ocidente.
É um hábito. E a lei do hábito torna a pessoa presa aos seus modos habituais. Vida simples não significa pobreza ou consciência de pobreza. Existem pessoas destituídas cujas vidas são miseráveis. Esse não é o ideal de uma vida simples. Simplicidade significa estar livre de desejos e apegos e supremamente feliz interiormente. Requer uma mente magistral e uma vontade muito forte de viver com simplicidade. Não envolve dificuldades nem privações, mas a sabedoria para trabalhar e se contentar com o que você realmente precisa. Gastar dinheiro em coisas tolas, mesmo que você tenha meios para isso, é fraqueza. Pratique o autocontrole e reduza seus desejos a necessidades intencionais. E não viva além de seus meios. Essa é a primeira lição a aprender se você quiser ser uma pessoa próspera. Gastar menos do que ganha. Caso contrário, você nunca ficará satisfeito e feliz. Acima de tudo, mantenha o pensamento: minha felicidade é incondicional. Eu posso fazer sem nada. Mas, já que Deus me deu um corpo para cuidar, farei o possível para supri-lo com as necessidades adequadas da vida. Quão grandiosa e simplesmente vivem os santos da Índia. Possuem pouco. Eles são ricos além das riquezas dos reis. Toda a natureza começa a se sincronizar com eles. Sua completa satisfação interior é o que você deve criar dentro de si. Aprender a ser feliz com tudo que você tem. Claro, a vida moderna requer mais necessidades do que morar numa cabana de eremita. Mas em vez de carregar com você o apego a muitas posses pela vida, você deve cultivar o poder de adquirir o que precisa, quando precisa. Se você não tem esse poder, você é pobre. Não importa o quanto você possua, sejam bens ou dinheiro. Mesmo Henry Ford ou um Rockefeller podem ser considerados pobres por esse padrão, porque as necessidades não consistem apenas em necessidades físicas. Nenhuma quantia de dinheiro pode garantir saúde ou felicidade. Prosperidade significa realização uniforme para o corpo, mente e alma. Imagine George Eastman, que inventou a Kodak. Ele tinha todas as coisas materiais que alguém poderia desejar. Pense nisso. Ele tinha luxo. Mas havia algo errado com a sua prosperidade. A razão pela qual a sua existência era intolerável para ele. Mas havia algo errado com a sua prosperidade. Razão pela qual a sua existência era algo intolerável. Consequentemente, ele acabou com sua vida. A felicidade nunca pode vir apenas de riquezas e posses. Jesus Cristo não tinha dinheiro, mas ele tinha a prosperidade ilimitada de Deus sob seu comando. Ele demonstrou isso muitas vezes, como na ocasião em que alimentou 5.000 pessoas com 5 pães. E mesmo quando a morte chegava, sua crueldade não conseguia tirar o que ele tinha dentro. No final, ele pensou primeiro nos outros. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Para ser totalmente próspero, você deve seguir o exemplo de Jesus e não de homens de negócios sem escrúpulos. Se você aprender a aplicar a lei divina da prosperidade, ela esperará por você. Esse é o caminho seguro.
é a única condição na qual você pode estar seguro nesse mundo. Essa riqueza nenhum ladrão vai poder roubar de você. E essa é a segurança que todos nós precisamos. A lei da prosperidade não pode ser manipulada pelo homem para sua própria vantagem egoísta. A operação dessa lei é controlada por Deus, e Ele não permite que suas leis sejam distorcidas ou quebradas arbitrariamente. Se o homem trabalha em harmonia com a lei divina do sucesso, ele recebe em abundância. Se por ações erradas ele interrompe o seu fluxo generoso em sua vida, ele se pune. Como você deve trabalhar em harmonia com os princípios dessa lei divina? Como você pode fazer isso? Em primeiro lugar, como eu disse, deixe para trás o desejo e o apego aos luxos. Desenvolva o poder da sua mente para que ela se satisfaça com coisas simples. Depois disso, diga: bem, minhas necessidades são apenas uma parte de minha responsabilidade. Tenho dependentes e devo cumprir as minhas obrigações com eles também. Pois bem, sustente sua família, mas nunca estrague seus filhos com muito dinheiro. A menos que você inclua o bem-estar dos outros em sua prosperidade, você nunca será idealmente próspero. Não me refiro apenas a uma doação desinteressada de dinheiro a pessoas necessitadas, mas a um esforço sincero para ajudar os outros a se ajudarem. Então você verá uma tremenda lei de suprimento em ação em sua própria vida. Não importa qual seja a sua situação, essa lei de colher o bem que você semear estará sempre com você para ajudá-lo. A maioria das pessoas pensa, antes de tudo, em si mesma e em ganhar dinheiro para satisfazer os seus próprios desejos. Se você fizer isso, mais cedo ou mais tarde será enganado. Em vez disso, você deve começar com esse pensamento em mente: o dever da minha vida é fazer os outros felizes. Seja motivado por como suas ações e planos podem beneficiar os outros. Em seguida, planeje os meios para atingir os seus objetivos. Para servir, você deve ter os recursos necessários. Se você ordenhar a vaca, você deve alimentá-la. A ambição de viver bem e próspero torna-se espiritualizada se o propósito for servir melhor ao próximo, podendo incluí-lo em sua prosperidade. Ao prestar um bom serviço, você certamente obterá bons retornos. E quando obtém bons retornos, pode melhorar o seu próprio padrão de vida e fazer ainda mais pelos outros. É assim que funciona a lei divina. Você está vivendo diretamente pelo poder de Deus e não pela prosperidade humana. Você pode argumentar que, a menos que tenha emprego, você pode comer. Tudo bem, mas mesmo se eu colocar uma abundância de comida e dinheiro diante de você e de repente o seu coração falhar, de que vai adiantar essas coisas materiais? De nada. Foi somente Deus quem lhe deu a vida e o poder para trabalhar, crescer e realizar. Sua própria existência é uma manifestação da vontade dele. Então por que você não deveria depender diretamente dele? Você deve absolutamente se lembrar disso. Se surge uma necessidade, por exemplo, eu preciso me ocupar.
Mas nunca desejo nada ou empreendo em qualquer ação sem primeiro buscar a orientação de Deus. Pai, vou raciocinar, vou querer, vou agir, mas guia você a minha razão, vontade e atividade para a coisa certa que devo fazer. Então, todas as forças da realização trabalham comigo. Nas pequenas coisas, nas grandes coisas, eu tenho visto esse poder divino trabalhar. Eu estou trabalhando apenas para Deus. Deixei tudo por sua causa. Eu sou seu filho. Se você viver com a consciência de que é seu filho e que ele é o seu pai, e decidir fazer o seu melhor com uma determinação obstinada, então, apesar dos obstáculos e mesmo se você cometer erros, seu poder estará lá para te ajudar. Eu vivo por essa lei. Dessa forma, consegui adquirir a sede da Self-Realization Fellowship, embora não tivesse os meios materiais em mãos para fazer. E veja, mesmo nesse tempo de depressão, ainda compramos esse templo. Eu trabalhei a lei divina e esse templo é o resultado. A menos que você também viva por essa lei, você não pode conhecer o poder de qual estou falando. Se você puder passar por seus testes sorrindo, com fé em Deus, sem abrigar nenhuma dúvida, você verá como a lei de Deus funciona. Em São Francisco, eu tinha apenas $200 no banco e estava prestes a iniciar uma campanha de palestras. Eu não tinha dinheiro suficiente nem para começar. E muitas contas grandes tiveram que ser pagas. Então eu disse, Deus está comigo. Ele me deu esse problema e cuidará de mim. Eu estou fazendo a sua obra e eu sei que Ele vai me ajudar. Se o mundo inteiro te abandonar, mas você sabe que Ele está com você, sua lei fará maravilhas por você. Quando minha secretária veio até mim e disse a ele o quanto nós tínhamos no banco, ele literalmente desabou no chão. E eu disse, ei, levante-se. Ele estava tremendo. Vamos para a cadeia por não pagar essas contas. E eu disse, não, nós não vamos para a cadeia. Em 7 dias teremos todo o dinheiro que precisamos para a campanha. Ele era um rapaz duvidoso, mas eu tinha fé. Eu não precisava de dinheiro para ganho próprio, mas para divulgar a obra de Deus. Eu não tinha medo, mesmo pela enormidade dos meus problemas. O medo tem medo de mim. O que há para temer? Nada nessa vida deve lhe dar medo. Enfrente todos os seus problemas com fé em Deus e você vencerá. O Bhagavad Gita nos diz, com o coração absorto em mim e pela minha graça, você superará todos os impedimentos. Pense nisso. Certa vez eu estava andando em frente ao Palace Hotel, quando uma senhora idosa veio até mim e falou assim, posso falar com você? Trocamos algumas palavras e do nada ela disse, olha, eu tenho dinheiro para queimar, eu posso te ajudar? E eu respondi, eu não preciso do seu dinheiro, por que você deveria oferecer dinheiro para mim quando você nem me conhece? E ela respondeu, mas eu te conheço, eu ouvi tanto sobre você. E ali mesmo ela preencheu um cheque de $27.000. Eu vi nisso a mão de Deus.